Começando Antenados na geral, ao vivo para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Bom ter sua companhia, audiência no programa de hoje. Durante o programa vamos colocar na tela os contatos para você interagir com Antenados na geral. Também pode assistir pela internet em www.boasnovas.tv. O tema de hoje é os planos de Deus. Será que a gente tem como entender os planos de Deus para a nossa vida? Temos como mudá-los? Temos como frustrá-los? Nós vamos debater várias situações de como Deus agia e, claro, como é que Ele pensa. Claro que é muito diferente, é muito difícil a gente debater isso. Até o pastor Carlos, que eu vou apresentar daqui a pouco, falou: André, a gente vai discutir o indiscutível, tentar entender o intendível. Não tem como, mas nós vamos ver na Bíblia como Deus agia, como Ele age hoje. Em algumas situações ele resistia, ele insistia com algumas pessoas, elas desviavam do caminho que deviam andar, do plano de Deus, e por alguma razão Deus fazia coisas sobrenaturais para botar elas de volta no curso. Já outras pessoas saíam dos caminhos dos planos de Deus e Deus permitia, ele não fazia nada. Por quê? Ele fazia acepção de algumas pessoas, ele gostava mais de uma do que das outras. Nós vamos debater, é difícil, muitas pessoas já estão mandando pergunta e você pode mandar a sua também. Pode ligar para cá ao vivo e entrar falando com voz, concordando, discordando daquilo que é debatido. Para falar sobre os planos de Deus para a nossa vida e como nós entendemos eles, eu recebi ele que é pastor da juventude, pastor de juventude da Igreja Comunidade Batista do Rio de Janeiro, meu amigo pastor Rafael. Rafael, bem-vindo ao Antenados. Eu acho que não era o plano de Deus esse corte de cabelo, não. Não, cara, eu fiz um cortezinho aí, estilizado. Não, tá dentro do plano. Tá dentro do plano, né? Tá dentro do plano. Me deu cabelo, então já é o começo. Bem-vindo, amigão, Antenados na geral. Tamo aí. Tenho certeza que vai ser uma benção. Beleza, também recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional do Correio, em Guaratiba, pastor Luciano Serenado. Pastor, bem-vindo ao Antenados na geral. Com certeza, Deus não tinha um plano de corte de cabelo na sua vida, né? Já teve, entendi. Já teve. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Já teve sim, uma época, mas já passou, mas não faz parte. Já cumpri esse plano. Já cumpriu essa parte, já não vivo mais dessa área, né? Mas já passou. Outros planos de Deus vão vir na minha vida. É verdade. Abraço a todos, que possam ser momentos agradáveis e, acima de tudo, edificantes para cada um. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor, presidente da Igreja Vida e Comunhão em Santa Cruz do Rio de Janeiro. E eu já falei isso algumas vezes. Eu tô brincando com todo mundo, mas eu acho ele um dos pastores mais bem vestidos que já veio no Antenados. E é verdade mesmo, não é mentira não, eu gosto mesmo. Pastor Carlos Portela, pastor Carlos, bem-vindo ao Antenados. Sério, é verdade. Ele vem às vezes com uns ternos, que eu falei pro meu pastor, onde é que eu compro um desse também? Bonito o negócio. Pastor Carlos, bem-vindo ao Antenados na geral. Paz do Senhor André, paz do Senhor os debatedores. Vou dar um abraço para a Zona Oeste, para todo o povo da Zona Oeste, que fica sempre antenado. Sempre que eu venho aqui, o povo manda um abraço. E André, você faz maior sucesso lá em cima. Jesus! Você é bênção de Deus lá para a Zona Oeste inteira. O povo abraça os antenados e eu vejo isso nas igrejas que a gente passa pregando, ver o carinho que o povo tem. Um abração para todo o povão da Zona Oeste aí, todo o povo que está antenado. Vai ser uma bênção. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor formado em teologia, capelão e juiz de paz, pastor Júlio César Laino. Até o final do programa tem uma piada, pastor, pro senhor, mas seja bem-vindo ao Antenados na geral. Graças a Deus. É uma alegria, uma satisfação estar aqui mais uma vez. Quero pegar o gancho do nosso pastor e mandar um abraço lá para Campo Grande também, para todo mundo lá, que essa hora com certeza está assistindo esse programa tão bom. Esse tema é bom, hein? Vamos continuar, vamos lá, vamos... Vamos que vamos, você pode participar, manda pergunta pra gente, eu já tenho várias perguntas provenientes da internet aqui, você também pode entrar no Facebook da Boas Novas, mandar uma mensagem lá, nós vamos ler ao vivo aqui com o computador que está aqui do lado. Deixa eu iniciar... Vamos lá, a gente vai tentar entender os planos de Deus, que é algo que, enfim, acho que todo crente, quando acaba o culto, deve procurar naquela fila que quer falar com o pastor, fala, pastor, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo eu passando por, enfim, deserto, não sei o quê, sempre existe isso, e às vezes é difícil, até para pastores e líderes, entenderem o que Deus quer fazer de fato. Se a gente for na Bíblia, Deus pegou alguns sacerdotes, pegou pessoas, homens dele ali, fez umas loucuras que, até para a gente entender hoje, na verdade, a gente só entende porque já se passaram 200, 300 anos, então a gente vê como Deus trabalhou historicamente no tempo, mas quando você está vivendo o plano de Deus, é muito difícil de você entender, você estando no presente do plano de Deus, é difícil você entender o que Ele quer com isso, e às vezes você morre sem entender de fato o projeto final que Ele tinha para isso. Tem como a gente começar a debater para entender os planos de Deus? E eu vou começar com essa pergunta. E existem músicas feitas sobre isso, sobre a questão de frustrar. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu acredito nisso. Mas que tipo de plano a gente está falando? Porque eu imagino que existe um plano, vamos dizer assim, geral, global de Deus, de salvação da humanidade, e Ele tem planos específicos para cada pessoa.
E esse plano específico para cada pessoa, essa pessoa pode se frustrar. Tem pessoas que estão morrendo desgraçadas, sem família, drogados, e eu não acredito que o plano de Deus para aquela pessoa é que aquilo acontecesse com ela. De alguma maneira ela se desviou do caminho de Deus, ou houve alguma situação, e ela frustrou sim o plano de Deus na vida dela. A Bíblia diz, André, que os caminhos de Deus eles são mais altos que os nossos. Então você vê que já há uma diferença entre o que o homem pensa, o padrão humano, para o padrão de Deus. Então, Deus diz assim na Bíblia: para você ganhar, você tem que perder. Para você subir, você tem que descer. Para ser o maior, tem que ser o menor. Então está completamente fora do padrão humano. E compreender isso é difícil, porque lá no fim é que você vai ver Deus justificar o meio pelo qual Ele está usando para te conduzir. Foi o que você falou. E muitos até morrem sem compreender. Por exemplo, nossos patriarcas, por exemplo, morreram crendo na salvação que viria em Cristo, mas não viram. Viram como um espelho, a Bíblia diz. Então, eles acreditavam que havia um plano maior, que Deus os conduziria. Claro que a gente não está falando apenas de Canaã, da terra da promessa, mas de Cristo, do próprio Cristo, que durante todo o curso do Velho Testamento você vê Deus apontando para Cristo. Então, eles não viram e morreram crendo na promessa. Então, o projeto de Deus, o plano de Deus para a humanidade, para cada indivíduo, ele não vai ser compreendido na sua totalidade nunca. Até porque a salvação, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Todos serão salvos? Não. Então, não vai se cumprir nem o plano de Deus, porque Deus quer que todos sejam salvos, diz a Bíblia. A nossa Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos. Todos serão salvos? Não. Então, não vai se cumprir esse plano que é de Deus, essa vontade que é de Deus, porque depende do querer do homem, da participação do homem. É mais ou menos por aí. O ser humano, ele é preso, né? Ele é preso em espaço, tempo e circunstância. A nossa mente ela é fechada e limitada. Quando você olha falar de Deus, entender os caminhos de Deus, os projetos de Deus, é algo muito grandioso, porque Deus ele não está preso em tempo, nem espaço, nem circunstância. Deus não está preso à eternidade. O Salmo 90 diz lá no versículo 2, de eternidade a eternidade, tu és Senhor. Então ele olha, a ótica de Deus é aquela ótica acima da eternidade. A gente não consegue entender o que vai acontecer com a gente daqui a 2 segundos. Agora Deus não, Deus já está vendo tudo que está acontecendo em todos os períodos da história, em todos os períodos, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, absoluto sobre todas as coisas. Eu acho que um fator complicador nisso, foi falado, entender o plano de Deus. Ninguém entende o plano de Deus de imediato. E acho que é um problema nas pessoas anteciparem isso. E aí, Mateus, né, lá no Evangelho a gente vê, não estejais ansiosos quanto ao dia de amanhã. Deus, quando tem um plano na tua vida, e tem nas nossas vidas, tem na vida de você que está nos assistindo, Ele não quer que você entenda de imediato. Isso o pastor acabou de falar, isso é progressivo. E eu penso que esse que é o grande segredo da vida cristã. É você de fé em fé, de glória em glória, momento a momento, através das experiências de descobrir qual é o plano de Deus. Agora, para a gente conhecer e entender os planos de Deus, primeiro, e é importante frisar, a gente tem que entender Deus. A gente tem que ter um relacionamento com Ele. Porque hoje, o André falou, né? A gente estava conversando, que às vezes na porta da igreja as pessoas vêm, pastor, está passando isso, não estou entendendo. Mas porque muitos desses, às vezes, não estão vivendo uma relação com Deus, uma intimidade, um compromisso. Como é que eu vou querer entender isso? É como um relacionamento marido, homem e mulher. Claro, comparando, guardadas as devidas proporções. Como é que você vai entender a sua esposa? Convivendo, às vezes é até mais complicado. Não, é o que eu falei, guardado as devidas. Vamos falar a verdade aqui, polemizar, né? Até porque ela está assistindo. Eu não quero ser machista, não vai por esse mas caminho, é bem não. mais. Bem mais, Jesus. Agora, André, eu acho o seguinte, existem dois conceitos. Eu não acho não, André, eu não acho não. É porque a esposa está aqui no estúdio, já olha. Se livrou, né? Tá Mandou bem. Eu acho que existem dois conceitos interessantes que às vezes a gente não para analisar. As pessoas entendem, quer dizer, elencam características para definir o relacionamento que tem com Deus, para definir Deus, né? E pensam, às vezes, enganadamente, que Deus ele tem a liberdade para fazer as coisas nas nossas vidas. Deus ele não tem liberdade somente, Deus é soberano. Entendeu? Então, o conceito de liberdade se aplica a nós. Nós temos a liberdade de escolher um caminho ou outro. Deus é soberano. Ele faz o caminho. Ele produz. A mentalidade do grego para entender tempo, eu acho que ajuda a gente. O cronos do cronológico é a linha do tempo.
Você está situado no presente. Olha para trás, que é o passado, e olha para frente, que é o futuro. Existe essa linha cronológica, é exatamente isso que o grego quer, a compreensão da palavra no grego. E o kairos, que alguns entendem como seria o tempo de Deus, não vou entrar nesse quesito, né? Mas assim, é uma visão ampla, é como se Deus não está ligado a essa linha do tempo, ele assiste essa linha do tempo. Perdão de novo, não assiste. Ele mexe, ele cria essa linha do tempo. Então, ele vê o ser humano que se situa no presente, mas ele vê o futuro, o passado, o presente, da mesma maneira como dizia Barth. Então, assim, a nossa compreensão jamais atingirá isso. Graças a Deus. Porque se eu visse o que eu tenho que passar na vida por conta de um chamado, se eu visse o que um amigo meu, um camarada vai passar por alguma dificuldade, de repente a gente não teria coragem suficiente para escolher os caminhos do Senhor, e com certeza isso nos paralisaria, que é o que mais o inimigo tenta fazer. Perfeito, é mais ou menos como se o nosso tempo fosse uma gota e o de Deus um oceano. É mais ou menos isso. Interessante o que ele acabou de falar também, que o que acontece é o sonho de todo mundo querer saber o futuro, né? É o sonho... Eles até buscam a gente para tentar busca isso tem levado pessoas a ruínas, porque querem saber do futuro. Deus me livre eu saber o meu futuro. Já pensou o que vai ser daqui a 20 anos, daqui a 30 anos de mim? Eu vou saber hoje? Vamos para um rápido intervalo, depois a gente volta. Eu quero também começar a abordar sobre essa questão também da linha do tempo e como nós entendemos também a questão do que é o plano de Deus. Porque cada vez mais, eu acho que do mesmo jeito que a gente mora, a gente está no tempo, a gente é limitado pelo tempo, pelas circunstâncias, pela vida, pelo cronos, eu acho que nós somos limitados também a alguns pensamentos teológicos. E isso, de fato, constrói para a gente o que é plano de Deus. E hoje nós vivemos um tempo muito individualista e a gente imagina que o plano de Deus é para nós e não para o próximo. Então, se eu estou me dando mal, calma aí, Deus, mas às vezes eu tenho que me dar mal para um coletivo se dar bem. E será que a gente está disposto a abrir mão do nosso bem para o coletivo? E Deus tem que pensar na humanidade. Ele não pensa só no Xedi, só no pastor Carlos, só no pastor Luciano. Tu vai falar disso mesmo? Só... Bicho vai pegar, Jesus! Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados, volta já já. Mas